E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje, irei dizer para vocês como realizar as incidências para seu GFACE. Mas calma, antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo, que eu sei que você sempre deixa. E se você é novo no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo. Bom pessoal, vocês sempre me perguntam qual é a melhor faculdade de radiologia que oferece o curso de tecnólogo. E eu andei pesquisando e eu já tenho uma resposta. A UNIT. A UNIT oferece o melhor curso de tecnólogo em radiologia. Iremos deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa obter mais informações. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom pessoal, neste vídeo eu irei demonstrar para vocês uma maneira mais prática e mais fácil de você aí realizar os seus GFACE e com a qualidade da imagem semelhante ao que é descrito na literatura. Este vídeo é totalmente prático, no qual a rotina prática é que vai lhe ajudar melhor a entender o porquê deste posicionamento. As incidências de rotina para os seus GFACE são mentonaso e frontonaso. Na literatura, você vai encontrar essas mesmas incidências descritas como pelo método de Watters, que é o mentonaso, e o método de Caldwell, que é basicamente o frontonaso. Então eu irei realizar para vocês o mentonaso e o frontonaso. Lembra dos 5 tópicos em relação à realização de um procedimento radiográfico? Pois bem, posição do paciente, posição da parte, raio central, chassi e distância foco-filme. Para realizar este procedimento, a posição do paciente é em ortostática, só que ambas as incidências a gente vai realizar em uma incidência PA. Então iremos pedir para que o paciente fique com a sua região anterior voltada para o buque, para assim realizarmos uma incidência em PA. O mentonaso, por sua vez, a gente vai pedir para que o paciente, em relação à posição da parte, faça uma extensão em relação à coluna cervical, a fim de deixar o alinhamento meatal perpendicular ao receptor de imagem. Nota, este exame, assim como o frontonaso, são realizados dentro de buque. Então, ao posicionar o paciente desta maneira, devemos garantir que a cabeça do paciente ela não fique rotacionada, ou seja, para que não possa gerar uma rotação indesejada em relação ao procedimento. Bom pessoal, com o paciente neste posicionamento, agora a gente vai posicionar também a parte em relação aos membros superiores, pedindo para que ele possa colocar apoiado ao buque, a fim de evitar movimento em relação ao crânio. Nota, quando eu disse para vocês deixar o crânio do paciente totalmente alinhado à LCE, é para que não possa gerar nenhum tipo de rotação indesejada. Isto, você terá que ficar em uma posição privilegiada para garantir que a cabeça do paciente não tenha nenhum tipo de rotação indesejada. Sem contar que, a depender do paciente, se ele tiver com o cabelo amarrado desta maneira, é interessante pedir ao paciente para que ele possa desamarrar o cabelo para ficar mais solto e para que não gere nenhuma densidade ou nenhum fator que possa alterar a qualidade da tua imagem. A posição do chassi, basicamente, ela tem que enquadrar toda a região do crânio. O chassi que está sendo utilizado é o chassi 24x30 na longitudinal. A depender da estrutura do paciente, você também poderá utilizar um chassi menor, como por exemplo o 18x24. Pronto pessoal, feito todo o posicionamento, você vai colocar o raio central de forma perpendicular para incidir. Assim, você vai ter uma qualidade da imagem tão boa comparado com o que a literatura descreve. Lembre-se, este método é prático. Então, no método prático, você não dá angulação em relação ao raio central. Você simplesmente mexe na estrutura, ou seja, na parte que você vai radiografar, deixando o alinhamento meatal perpendicular ao filme. O marcador radiográfico, por sua vez, a ser utilizado, vai ficar no lado direito da estrutura e no terço superior do chassi, pois o paciente está em uma posição ortostática. Tendo em vista que o paciente está em uma posição ortostática, o marcador radiográfico fica no terço superior, ao lado direito da estrutura e voltado para a incidência PA. Antes de fazer a exposição, é interessante pedir para o paciente suspender a respiração, ou seja, parar de respirar, para que não possa gerar nenhum tipo de movimento e assim afetar diretamente em relação à distorção radiográfica no exame. O kV a ser utilizado, por sua vez, no método convencional é de 70 a 80 kV, enquanto que no método digital é de 80 a 85 kV. Bom pessoal, a colimação ela tem que ficar respectiva com o tamanho do chassi. Você vai colocar a colimação passando da estrutura e respectivamente o chassi também. O marcador radiográfico pode ficar tanto no book quanto também no filme. Assim você vai ter uma imagem de qualidade e devidamente marcada. Bom pessoal, realizado o mentonaso, iremos agora demonstrar para vocês como é realizado o frontonaso. Mais uma vez,
A posição do paciente é ortostática. O chassi a ser utilizado vai continuar sendo 24x30. A distância foco-filme, por sua vez, também continuará de no mínimo 1 metro, podendo também ser utilizado até 1,20 m, a depender da estrutura em relação ao paciente que você está radiografando. O que vai ser alterado do mentonaso para o frontonaso vai ser a posição da parte, bem como o raio central. Então, para realizar este procedimento, a gente vai pedir para o paciente, mais uma vez, colocar as mãos no book para que possa apoiar bem. Mais uma vez, não deixar com que o crânio do paciente fique rotacionado. E diferente do mentonaso, no frontonaso, a gente vai pedir para o paciente fazer uma leve flexão em relação à coluna cervical, a ponto de a gente encostar. A gente não vai encostar totalmente a região do crânio, é simplesmente a região. Feito uma leve flexão em relação à coluna cervical, basta agora seguir o passo a passo em relação à posição do raio central. Como a estrutura do paciente não vai se alterar em nada, a posição do chassi vai se manter a mesma. A única diferença é que o raio central tem que estar posicionado para sair na região da náseo. Basta agora pedir para o paciente prender a respiração e fazer a exposição. O Boltranger descreve que a quantidade de kV a ser utilizada neste procedimento, no método convencional, é de 70 a 80 kV. No método digital é de 80 a 85 kV. Bom, pessoal, o marcador radiográfico, por sua vez, vai continuar no lado direito da estrutura, no terço superior, pois o paciente está em ortostática. Lembrando que você poderá colocar o marcador radiográfico tanto no book mural, como também preso no chassi. A altura do chassi tem que ser compatível também com o tamanho da estrutura e a área de acolimação. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando. Claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Ou se você quiser, pode ir também nas minhas redes sociais, @IgorJúlioProf, onde além de você tirar suas dúvidas, você poderá acompanhar todas as postagens e acompanhar também o nosso trabalho. Até o próximo vídeo, pessoal! Valeu! E não se esqueçam, curso de tecnólogo em radiologia é na UNIT.